Dia 13 começa o carnaval e a maquiagem é indispensável para a mulherada, mas é preciso ter cuidado ao aplicar a maquiagem na região dos olhos. Será que pode usar qualquer tipo de maquiagem? Como usar? Tem gente também que gosta de usar lentes de contato. Será que é preciso se importar com a procedência dessas lentes? Para responder essas e outras perguntas, está aqui comigo no estúdio Carolina Curoda, médica oftalmologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia a todo o nosso público que nos assiste diariamente e que deseja ter cuidado com os seus olhinhos nesse feriadão. Cuidado com os olhos é fundamental, né, doutora? E pouca coisa se fala em relação às maquiagens. De fato, é importante escolher a maquiagem ideal nessa região dos olhos? Com certeza, a gente tem que lembrar que o local que a gente vai aplicar a maquiagem, que são as pálpebras, a função principal das pálpebras é proteger o globo ocular, para que a gente não tenha danos, às vezes irreversíveis, à nossa visão. O que a gente precisa ficar atento? Tem pessoas que têm alergias também que podem aparecer, né? Exatamente. Ocorre que muitos pacientes às vezes compraram maquiagens há meses atrás, deixaram guardadinho lá nas gavetas e muitas vezes no calor, passou 40 graus na sombra, né? Eu brinco. E às vezes pode ter havido uma mudança na molécula dessa maquiagem, que nada mais é que uma substância química. Então, os pacientes que vão se maquiar e que não têm esse costume, o importante é testar essa maquiagem antes, ver se não está estragado, ver se não vai ter uma alergia, ver se não vai ter hiperemia, vermelhidão, dor e baixa de visão com esse produto. Você tocou num ponto importante, a vermelhidão e a dor. Quando isso acontece, o que a pessoa precisa fazer imediatamente? Imediatamente lavar os olhinhos, porque possa ser que tenha entrado algum corpo estranho, alguma micropartícula, no caso do glitter, nada mais é que um plástico. E a gente é importante retirar esse corpo estranho. Então, se não tiver a possibilidade de nos procurar imediatamente, mas pelo menos fazer a lavagem com soro, com água corrente, para que esse corpo estranho ali não fique gerando mais danos. Doutora, no meio da multidão, geralmente muita gente não tem esse soro e essa água ali naquele momento e precisa, para mexer com os olhos, estar com as mãos limpas também, né? O que fazer nessa situação? Uma dica importante para os foliões: uso de óculos escuro para proteção, não só contra o UV, mas uma proteção de barreira, porque muitas vezes o ressecamento acontece não só devido à ingesta de álcool que desidrata o corpo, mas também a lágrima, mas devido ao vento, ao pó, à poeira, e o óculos também fará essa barreira, né, contra esse vento, contra essa poeirinha que possa estar entrando e gerando aí uma abrasão nessa primeira lente do olho que é a córnea. Eu achei interessante esse olho que você trouxe aqui para explicar melhor, para que as pessoas possam entender. Queria que você explicasse de uma forma geral quais os pontos principais que a gente precisa ter cuidado no olho. Pessoal, uma coisa muito importante, no caso de uso de glitters, no caso de uso de maquiagens aí de procedência duvidosa, a gente pode ter o acometimento dessa primeira camadinha do olho, o primeiro vidro, que a gente chama de córnea, e que às vezes não é tão lembrado, porque a gente fala muito mais dos mutirões de catarata, né? Mas esse primeiro vidrinho tem 40 graus em média, e esse segundo aqui 20 ou 23 graus. Então, qualquer microalteração, seja na curvatura, seja decorrente a uma abrasão, seja alguma cicatriz, pode gerar um grau alto e até mesmo algum transplante de córnea, porque abrasões grandes, profundas, que o paciente não procura atendimento imediatamente, podem gerar cicatrizes nessa primeira lente do olho. E aí, consequentemente, com uma opacidade de córnea aqui, a luz não vai entrar, não vai conseguir atravessar o cristalino e não vai chegar aqui, na região, né, da mácula, que a gente tem mais fotorreceptores, e, consequentemente, não vai ser levado ao nervo óptico para o processamento das imagens na região occipital, na região aqui atrás da nuca. E aí o paciente não tem visão. Vamos falar das lentes de contato, que também são muito utilizadas nesse período, né? A pessoa quer se fantasiar, quer colocar uma lente diferente. Qual a orientação que você deixa para essas pessoas que querem usar lentes de contato? É muito importante. Se vocês usarem uma lente de contato que seja de boa procedência, porque muitas vezes a gente acaba escutando que comprou na internet, que essa lente é colorida, a questão do pigmento das lentes de contato podem ser mais um fator de alergia,
né? E a questão do armazenamento. Muitas vezes os pacientes acabam bebendo, dormindo com a lente de contato, tomando banho com a lente de contato, ficando mais do que 6 a 8 horas, que é o que a gente recomenda do uso da lente. E aí ocorre a não oxigenação desse primeiro vidrinho, que é justamente a córnea, onde a gente apoia a lente de contato. A córnea, ela é transparente, avascular e ela respira através da lágrima. Então, é importante, sim, o paciente manter a higiene desse plástico que vai estar apoiado aqui e manter o período de uso, para que essa córnea não fique em hipóxia, não fique sem respirar. Cílios postiços, doutora, pode, não pode? A mulherada ama, né? É lindo, né? Cílios postiços, dá um realce aí no olhar de toda mulher. Mas a gente tem que atentar-se que as colas para cílios postiços acabam geralmente formando um plastrão, em que a gente tem uma aderência maior, pode ter a oclusão de pequenas glândulas que nós temos na margem da pálpebra, que são as glândulas de Meibomius, responsáveis pela produção do óleo, da parte gordurosa da lágrima. E se caso ele houver essa obstrução junto com os germes de pele, que todos nós temos comensal, né? Normalmente na flora da pele, a gente pode sim levar a uma infecção, que a gente chama de blefarite, e às vezes, se o paciente estiver não se alimentando bem, imunodeprimido, não dormindo bem porque está lá nas festas, pode até evoluir com uma celulite orbitária. E uma celulite orbitária num paciente que é imunodeprimido pode muitas vezes evoluir para uma meningite. Então, assim, o caso pode ser leve, pode ser também, em casos avançados, aí é muito complicado da gente ter que internar para fazer antibiótico na veia. Importante levar um colíriozinho, nem que seja para hidratar no bolso ali escondido. É pequenininho, ninguém vê, né, doutora? Perfeito. Geralmente nessas festas, os pacientes acabam não se alimentando bem, não ingerindo água e bebendo. A desidratação não ocorre apenas no corpo devido ao álcool, mas também na lágrima. Então, é importante o paciente lembrar, né, de manter uma alimentação aí baseada, né, saudável e hidratar. Seja via oral e também tópica nos colírios. Queria muito agradecer sua participação. Muito importante a gente dar essas dicas para os foliões, né? Eu que agradeço.